PT, o pessoal fala muito transformismo do PT, né? Eu não sei, acho assim, a gente tem questões econômicas importantes, eu acho, né? Acho que o contexto global, acho que queda do muro, a gente vai ter reestruturação produtiva nos anos 70, mudança do operário fabril, né? Aquela mudança do operário que ele era quase uma extensão da máquina, né? E ele vai ser substituído pelo profissional colaborador, aquele que conduz a máquina, a mudança mesmo da lógica de produção, isso vai ter um peso, ao meu ver, no imaginário, enfim, na compreensão que o indivíduo tem sobre o trabalho, sobre o cotidiano. Isso é um processo que está ocorrendo dos anos 70 para frente, a reestruturação produtiva, muda, acho que um pouco a configuração, né, do operariado fabril, e nós temos também os movimentos, os partidos, né? O PT nasce nesse bojo, né? Grandes movimentos nascem nos anos 80. Você falou da CUT, a UNIX. A CUT se fortalece muito, né? Nasce e se fortalece. O MST de 83, né? Desde 84, né? Mas enfim, foi comemoraram agora, mas na verdade 83 os primeiros sinais ali, né? O MST, a gente tem o próprio PT. Eu acho que assim, tem uma estratégia que eu julgo equivocada. Acho que os autores que eu tenho lido têm apontado que a estratégia de você tem um movimento, você cria um partido político, e esse partido político ele disputa a eleição, para quando ele ganhar a eleição, ele muda o Estado e o Estado se torna progressista, ou o Estado traz o socialismo. Eu acho que isso é uma estratégia equivocada, né? Eu acho que a estratégia reformista é equivocada. E acho que o PT ele passou por um processo parecido até com o próprio partido inglês, né? O Partido Trabalhista inglês. Então criou-se um partido, pensou-se na liderança, tomou ali algumas porradas nas eleições, e aí a estratégia foi uma estratégia de conciliação de classes, acho que foi uma opção que já estava sendo formulada no partido, acho que desde o final dos anos 80, né, certos personagens ali estavam disputando isso, um projeto eleitoral, um projeto de ganhar a eleição, e ganhar o Estado, ao meu ver, não traz socialismo em lugar nenhum, nunca trouxe, nem vai trazer. O Estado não é o órgão que coordena o sistema produtivo. Não dá para você achar que dominando a esfera estatal, você muda o contexto todo da sociedade civil. Então, acho que a estratégia socialista é equivocada, onde vários grupos depositaram nessa estratégia suas vidas, né, políticas e cotidianas, e acho que é um fracasso, e tende a ser um fracasso. Acho que qualquer organização que hoje queira ter como bandeira transformação, socialismo, comunismo, enfim, ao meu ver, tem que pensar na questão já dada por Marx mesmo, que é da economia. Assim, como que você combate o capital, e não o Estado capitalista. Você não combate o Estado capitalista. O Estado ele é fiador do sistema, da ordem reprodutiva. Então acho que a estratégia foi equivocada. A estratégia não, a gente vai conseguir, o Mesário chama de linha de menor resistência. A gente ganha a eleição, pega o Estado pra gente. Em Parintins está o caos, então você é o candidato prefeito, cara. Então eu vou ser prefeito, que aí muda, porque eu vou estar no poder do Estado, eu vou mudar. Para mudar o quê? A realidade de desigualdade social do município? Como? Em que contexto de interferência o Estado de fato tem numa mudança substantiva como é aquela que pelo menos os socialistas sempre se colocaram, né? enquanto luta, enquanto bandeira. O Estado não é o melhor espaço para se fazer esse tipo de mudança. Mas isso é a minha leitura, eu sei que tem inúmeras leituras aí, mas os autores que eu acompanho e tendo a concordar têm mostrado que a estratégia, essa linha de menor resistência, é extremamente equivocada. Né? O combate ao capital, e você combate o capital em vários espaços, não só no espaço estatal. Né? Agora, o que nos falta, eu acho que hoje é a organização, né, para isso, e como pensar numa organização que seja ao mesmo tempo plural a ponto de pegar demandas tão díspares, né? Pensa a questão dos movimentos tradicionais, a gente está falando um pouco disso aqui, movimento de fábrica, movimento de mulher, juntar isso numa iniciativa que não queira o Estado, porque querer o Estado é muito pouco, e a experiência da própria União Soviética, o balanço, já que eu falei do Mesaros, o Signer, o Mesaros faz do processo da União Soviética, foi de um Estado capitalista, né? Ou seja, um processo de capitalismo de Estado, onde a burguesia foi substituída pelo aparato estatal e a extração de mais-valia dos trabalhadores continuou. Ou seja, um processo que não houve combate àquilo que ele chama de capital, que não necessariamente é capitalismo, né? Capitalismo é um modelo, né, das relações sociais, econômicas, etc. Mas capital é aquela relação que Marx descobre lá naqueles 3 livros dele lá, né? E que é aquilo que deve ser combatido, né? É difícil entrar nessa discussão em pouco tempo, mas eu acho que então, tem 2 elementos. Acho que um elemento mesmo das forças materiais que foram levando a uma certa mudança ali, né, do quadro do que é a classe trabalhadora. Do ponto de vista ideológico, o fim da Guerra Fria, a tragédia da União Soviética, né, do Estado dos trabalhadores, que vai se tornar, enfim, um Estado autoritário, etc. E, ao mesmo tempo,
as nossas organizações apostando numa estratégia equivocada. A estratégia de vamos pegar o Estado, que a gente muda o mundo pegando o Estado, e acho que a gente sempre cai um pouco nisso, a gente tem que fazer uma revisão muito importante, uma reflexão sobre isso, de até que ponto que a mudança vem via estatal. Da gente pegar, nós aqui somos todos críticos, a gente pega o melhor de nós para ser o candidato a prefeito, ele para ser o vereador, ela para ser a secretária de Educação, e nós vamos dominar o Estado, vamos mudar o mundo. Ô caramba, na minha opinião. Só para completar, também tem a discussão, dos fundos de pensão também, no momento em que boa parte de diretorias combativas aí de sindicatos, de bancários, aí, uma parcela importante dos dirigentes do PT possa administrar fundos de pensão, administrar uma boa quantia de dinheiro mesmo. Aí não sei nem se passa por isso já do reformismo ou da administração própria do capital, né? Eu acho que quando chega lá em 2003, já com o vice, a Carta aos Brasileiros em 2003, com o vice José Alencar, eu acho que já apontava para isso, né? Mas enfim, sobre as greves que a perguntou para mim, eu teria dificuldade de dizer, em boa parte dos livros que eu leio, a partir de intelectuais que estudavam o movimento operário lá no Sul, eles colocam inclusive a greve de Contagem como a primeira greve que vai ocorrer desde a ditadura, né? Em 68. Mas é difícil, porque a gente sabe que vários movimentos vão ocorrido ao longo do Brasil e a gente faz parte de uma periferia aqui nesse sentido da historiografia, que muita coisa vai acontecendo e que às vezes por falta, né, de ter um historiador, e aí é o nosso papel também para estar estudando e para, como o Arcângelo falou, que na história, né, esses movimentos já estão, falta entrar na historiografia para poder divulgar. Então eu não me atreveria a afirmar. Eu li nesse sentido, aponta como o primeiro lá em Contagem. Mas eu quero te colocar que a partir do final da década de 70, início de 80, até com você falou dos novos personagens de cena, né, que tem um livrinho lá do Eder Sader, são muitos as categorias que vão entrar, não são só os operários, né? Você pega assim, um importante movimento de professores no Brasil inteiro, né? Rio Grande do Sul, Amazonas, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, inclusive os próprios professores de história, né? Que naquele momento eles estão reivindicando que volte a disciplina de história. Porque na ditadura eles tinham juntado geografia, história, né? E tinha, em alguns temas lá das ciências sociais, tinha virado os estudos sociais, que a gente dizia que era a história sem a política, né? Então, o movimento de professores, ele vai entrar não só para exigir melhores salários, né? Liberdade política, né? Para organização, melhores condições de trabalho na escola, mas também para rediscutir os currículos, né? Do que está sendo ensinado na escola. E a partir daí a gente tem grandes mudanças na forma de ensinar a história. Eu acho que os parâmetros curriculares, né, de história, apesar de ser um documento oficial, apontam um pouco para essa história do ensino de história, que também é interessante. Bancários também é um setor que é bastante radicalizado. A gente tem que entender que na década de 80 a gente tem 3 chamados de greve geral nesse país, né? Então a gente tem não é realmente só os operários, embora os operários também estejam bem mobilizados, mas professores, empregadas domésticas, muitas associações de empregadas domésticas, o movimento indígena, movimento de mulheres, né? A gente tem uma efervescência mesmo da sociedade que passa a reivindicar seus direitos e lutar pela participação política, né? Daquilo que estava reprimido durante a ditadura. Mas é isso, eu acho que aponta, inclusive a própria curiosidade de vocês em relação à questão da ditadura militar na Amazônia, aponta a necessidade dos estudos. E aí, se a gente está na maioria, né, estudantes de história, aqui do primeiro e do terceiro período, não é? Eu acho que já tem do quinto. Eu acho que quando começar a iniciação científica, quando começar a pensar em TCC, vamos começar a problematizar então essa questão da ditadura militar em Parintins, da ditadura militar no Amazonas, qual o papel das instituições, da imprensa, né, de jornais,
que papel que teve durante a ditadura. Então eu acho que são esses temas. E é bom que tenha, esse momento aqui tenha originado essa reflexão. Com relação à pergunta que você fez, é bom a gente pensar o seguinte, pessoal, em todos esses projetos, praticamente todos os projetos, os chamados grandes projetos que vieram para a Amazônia, eles vêm justificados por uma ideologia que é histórica, né? Essa ideologia histórica se chama vazio demográfico, né? A Amazônia como vazio demográfico. E, por outro lado, aquela ideia do determinismo geográfico também, né? Ou seja, seria necessário, então, trazer essa civilização para a Amazônia, né? Trazer essa ocupação para a Amazônia através desses projetos. O mais evidente, que a gente percebe realmente a Zona Franca. Mas você tem ainda a Sudan, a Suframa, tem o CIVAM, né, que é um sistema de monitoramento da Amazônia, que está no espaço brasileiro, mas toda a tecnologia é uma tecnologia norte-americana, então significa que eles estão delineando nossas vidas, infelizmente, né? E foi bom você ter lembrado de um sociólogo, né? Um sociólogo que a gente conhece, que se chama Seráfico, né? Ele, na tese de doutorado dele, ele trabalha com um conceito especificamente de globalização. Mas ele faz uma leitura weberiana da Amazônia e ele diz assim, parece que a Amazônia, no caso também o Amazonas, ainda não se desprendeu de uma tradição que é aquela tradição da dependência, né? Ou seja, se você olhar para épocas passadas, por exemplo, os booms da borracha, existia aqui uma elite que ele, usando uma linguagem weberiana, seria uma elite ignorante. Por quê? Porque ela se estabelece dentro de uma estrutura alienígena e constrói um capitalismo consumista, não um capitalismo para produção e reprodução de capital. E quando você olha a Zona Franca, aí você pode até usar um outro conceito do Deleuze, que é a repetição do mesmo. Ou seja, a Zona Franca parece que é um reflexo do que aconteceu lá no passado. Ou seja, o passado continua, né? As coisas estão novamente acontecendo dessa maneira. Ou seja, a nossa elite parece continuar sendo uma elite ignorante no primeiro momento, mas muito pelo contrário, ela é uma elite parasitária e parasita. Por quê? Ela fica com as sobras dessa Zona Franca de Manaus e não institui e não produz uma espécie de cultura econômica diferente. Por isso que todos os políticos que entram e saem do poder, até os que querem estar no poder, eles estão defendendo a Zona Franca. É válido defender a Zona Franca por causa da questão do emprego, né? Mas temos que entender também que existe todo um projeto que é uma continuidade dessas políticas passadas, tá bom? Seria isso, gente. O pessoal está me criticando aqui porque eu estou usando os pós-modernos. A Mônica eu acho que gostou, né? A Mônica gostou disso.